Bom, aqui estamos para mais uma Masterclass, né? A proposta da gente poder explorar temas e abranger o processo de autoconhecimento em acordo com a pedagogia da educação de essencialidades. Na ocasião de hoje, né, vamos falar um pouco sobre a sociedade do cansaço. Não vou me demorar muito aqui, porque o tema por si só vai poder explorar os conceitos. Então, essa é uma atividade, né, do núcleo do Tempo de Ser de São José dos Campos, onde a gente pretende, né, em cada atividade, analisar, né, temas variados em acordo com a proposta de autoconhecimento. Atividade essa que nós intitulamos de Caminhos da Autossuperação. Aqui um pouco sobre mim, né, sou meu nome, um pouco das minhas atividades, aquilo que eu faço, né, em relação tanto à minha atividade profissional quanto de desenvolvimento do projeto, né, de autoconhecimento em relação ao tempo de ser. E já indo aqui, entrando direto já na temática, um pouco sobre sociedade do cansaço, né? Então, para a gente poder começar a pensar, né, nesse tema, aqui uma frase do filósofo alemão Nietzsche: "E também vós, para quem a vida é furioso trabalho e desassossego, não estáis muito cansados da vida?" Então, guardem aí, ó, guarde com você esse elemento, né? Para quem a vida é furioso trabalho e desassossego, né? A gente vai poder voltar nisso. Bom, o tema em si, ele é tanto uma proposta filosófica quanto a temática de um livro deste professor de filosofia, né, e filósofo, chamado Byung-Chul Han. O nome dele é meio complicadinho, mas é até mais fácil se tratando de outros, né, nomes orientais que para a gente aqui é difícil falar. Ele é de origem sul-coreana, né, ele é um filósofo sul-coreano, mas radicado na Alemanha, né, onde ele desenvolve seus trabalhos na sua atividade até hoje. Bom, até antes de entrar um pouco na, na biografia e poder falar um pouco dele, eu conheci, né, o Byung numa reportagem do jornal, né, na verdade no site do jornal É o País, justamente com esse título, né, onde havia ali a proposta de falar um pouco sobre a questão do excesso de informação que circula hoje, em se tratando de tecnologias de informação e comunicação, de mídias sociais. Era o assunto que eu estava pesquisando na época e acabei encontrando essa reportagem e depois fui ver um pouco mais sobre o título, né, do livro e também sobre o filósofo e acabei assim me envolvendo demais com a linha de pensamento dele. É um filósofo que eu particularmente admiro muito e é legal que é contemporâneo, né? Porque quando a gente estuda filosofia, assim, o campo de estudo, de análise é muito vasto, né? Tem muita coisa e elas vão se dialogando entre si e se não tem ali muitas vezes um foco, você fica solto, né? No meio aos conteúdos. E, e mesmo na contemporaneidade, tem muita gente falando coisa muito interessante, mas, em geral, recorrendo a linhas de pensamento já constituídas, né? Ele também faz isso, ele, evidentemente, herda linhas de pensamento e usa elas no seu trabalho, mas traz uma proposta bem original, assim, que particularmente gostei muito. Bom, ele estudou, então, né, nasceu, estudou e desenvolveu uma carreira inicial na Coreia, mas numa reportagem, ele relata, né, numa entrevista, melhor dizendo, ele relata que tinha consigo a vontade de poder estudar, de poder ir em torno de outros assuntos, principalmente se tratando de literatura alemã. E aí ele, então, no começo dos anos 80, começa, né, a estudar literatura alemã, depois teologia católica, já na Universidade de Freiburg, na Alemanha. Depois ele se doutorou na mesma universidade, né, com uma tese desenvolvendo o pensamento do Heidegger
em torno da fenomenologia e do existencialismo, que são correntes filosóficas muito estudadas atualmente e que têm uma relação, uma influência muito grande, naturalmente, na filosofia dele, que vai falar a fenomenologia e o existencialismo, fenomenologia e o existencialismo abrangem muito essas questões dos sentimentos, da maneira de sentir, as questões de vida e de morte, temporalidade, abrange um pouco essa parte não só comportamental, mas também reflexiva sobre o nosso caráter de ser, de se desenvolver e de existir. E atualmente ele é professor de filosofia e estudos culturais na Universidade de Berlim. É muito interessante aqui também na biografia dele, porque a Coreia, Coreia do Sul, né, ela tem um histórico de virada educacional muito forte, né? A partir dos anos 70, 80 e 90, ela desenvolveu um projeto a longo prazo de reestruturação do sistema de ensino e focou muito no processo de valorização do professor, de qualificação e de fortalecimento das bases profissionais e com isso ela pôde, né, começar a se desenvolver economicamente e galgar condições sociais que tornam a vida da população melhor. E o Han, né, nesse contexto, então, ele se forma inicialmente em metalurgia, né, que era o apelo da época, né, para as atividades práticas, para a formação profissional, para o ensino profissionalizante, mas trazia em si essa necessidade, essa vontade de estudar filosofia, né, e literatura. E sofreu uma pressão muito forte, tanto familiarmente e socialmente, para não fazê-lo. E a partir daí ele inventa uma história para a família, né? E isso ele conta na entrevista, né? Ele inventa uma história para a família de que ele ia estudar um pouco nessa área, né? Na Alemanha, e acaba migrando, mas como uma forma de fugir do processo de controle, né, que se exercia sobre o processo de aprendizagem dele, né? Só depois é que ele vai admitir que ele já tinha ido para a Alemanha como um processo de querer estudar filosofia. Eu achei interessante isso também, porque evidentemente que a educação ela precisa de foco, ela precisa de desenvolvimento de políticas tal, mas ela é um todo complexo, né? Então, às vezes pensar na melhoria da educação e tudo mais exige da gente não somente questões tão práticas. E é curioso também por que ele acabou escolhendo o Heidegger, né? Porque quando ele chega na Alemanha, ele encontra dificuldades com a língua, né? Naturalmente. E quando ele começa a estudar a literatura, havia ali uma demanda de prazos, de entrega e tudo mais, que aí ele começou a se sentir mais ou menos como ele estava se sentindo na Coreia, né? Sob pressão. E a partir disso, ele vai estudar Heidegger, porque o pensamento heideggeriano é complexo, é muito complexo, é uma filosofia muito dura. Então, se você estuda só um pouquinho e produz só umas coisinhas, o pessoal meio que aceita, porque, assim, é o máximo que dá para tirar, porque não tem como exigir muito, né? Porque justamente o nível de complexidade existe ali uma compreensão de que você vá devagar com o assunto. E foi justamente no desenvolvimento da filosofia do Heidegger, que vai falar sobre ser, tempo, ser no tempo e coisas do tipo, que ele começa a pensar, então, nesse processo de aceleração do qual a sociedade atual, né, vive, as exigências que isso propõe e começa, então, um processo de contraponto, né? Que no meu caso, né, no meu caso não, na minha opinião, não é somente uma crítica. Existe crítica em alguns aspectos, mas existe também um olhar de preocupação, né, no sentido de que tipo de estrutura de sociedade a gente está constituindo.
Bom, analisar as estruturas da sociedade do século XXI para entender como o modelo de produção da última fase do capitalismo tem interferido diretamente na vida psicológica das pessoas. Han tenta entender o vínculo entre os distúrbios psiquiátricos comuns em nossos tempos, como a síndrome de burnout, a depressão e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com o ritmo de vida que a nossa sociedade cobra das pessoas. Aqui, essa referência, depois vocês vão poder ver, você vai poder ver, tem explicando um pouco mais dele, os trabalhos dele e tal. E aí eu fiz esse recorte, né? Eu não gosto muito de, às vezes, trazer um texto mais longo assim, mas esse resume bem aquilo que a filosofia dele como um modo geral, né? Que aí, para poder explorar isso, a gente teria que entrar em particularidades que não vem ao caso, mas aqui tem uma síntese legal do que é a proposta filosófica do Byung-Chul Han. E aí, no caso, o livro, né, A Sociedade do Cansaço, é um dos livros, ele tem outros que abordam esse assunto. Ele foi publicado originalmente em língua alemã e depois traduzido para o português em 2015. E aí, numa outra edição, né, de 2017, tem um apêndice com 2 textos. Então, eu recomendo, no caso, essa segunda edição, que ela foi lançada pela editora Vozes, né? Então, inclusive, já todo rabiscado aqui já, né? Umas idas e vindas, umas páginas até meio gastas já, porque já fui e voltei nele várias vezes. Bom, e a proposta de reflexão do livro vai falar sobre essa questão, né, do capitalismo contemporâneo, que vai ser considerado, então, um neoliberalismo econômico, né? Depois vai abordar questões de igualdade, meritocracia, as questões do empreendedorismo, você pode ser o que quiser, o fardo da liberdade e esgotamento psíquico. Isso aqui não é o roteiro do livro e nem os elementos ali do índice e tal, né? Isso aqui são os assuntos que estão envolvidos, segundo também a minha análise, né, a minha consideração da leitura e do estudo do livro. Na questão do neoliberalismo econômico, o liberalismo tem uma importância em termos de progresso e de desenvolvimento, porque quando ele nasce lá no século XVII, XVIII, principalmente, vai contrapor a hegemonia católica, absolutista, né, das monarquias, e abre um espaço para as revoluções burguesas, né? O liberalismo tem a ver com a liberdade, com a possibilidade daquela cultura, daquelas pessoas poderem ter uma participação maior nas escolhas, nas decisões políticas, mas principalmente comerciais, né? E o desenvolvimento econômico. Da sua fundação até hoje, ele passou, né, o liberalismo passou por várias e várias transformações, várias decorrências e correntes, né, liberais diferentes. E o capitalismo em si, ele tem a alma liberalista, né, liberal. Então, a gente ter um modelo econômico que circula em torno do capital é produto dessa forma de pensar, né, de que as pessoas têm as suas escolhas, elas fazem e se desenvolvem naquilo que elas quiserem, ou da forma que elas quiserem. E neoliberalismo, a gente vai entender como a última fase, essa que é a fase em que nós estamos vivendo, né, que adveio do final da Guerra Fria, a implantação das tecnologias de informação e de comunicação e o processo de globalização, né, isso que resume o conceito de neoliberalismo. E aí as questões de igualdade e meritocracia que estão ligados a essa liberdade, no sentido de que não existem privilegiados, de que a sociedade deve ser um espaço de desenvolvimento com oportunidades iguais para todo mundo, de que o processo de empreender, de desenvolver projetos e trabalhos traz como resultado de um esforço, de um empenho, as conquistas, né? É esse tipo de lógica que vai percorrer essa noção de igualdade, meritocracia, a partir da vontade da pessoa de crescer e se desenvolver, né? E a partir daí, né, você
pode ser o que você quiser, você não está limitado por uma casta, nem por uma cultura, como outras culturas do planeta acabam limitando a atividade. Só que isso é a página 1, né, do processo, porque a sequência e a realidade mostra que essas teorias, esse idealismo, ele não corresponde à realidade, né? E a gente vive desigualdades, a gente vive privilégios, aí entram questões várias, né, que vão passar pela moral, pela ética, pela organização dos estados, pela forma de fazer comércio e por aí vai. Então, para o sujeito comum, né, para o comedor de arroz e feijão, como nós aqui, né, nós não vamos herdar toda essa grandiosidade do neoliberalismo. A gente vai herdar, na verdade, um fardo de liberdade, no sentido de que você tem diante de si uma realidade, você tem que dar conta, porque ninguém vai responder por você, nem Deus, né? Porque o conceito de teocracia, né, de organização de um Estado conduzido por uma divindade, também já não existe mais. Então, é assim, a vida é sua e você precisa dar conta dela. E isso aqui é uma influência muito forte da filosofia existencialista, né, do existencialismo, que passa lá pelo Heidegger e pelo Sartre, principalmente, Jean-Paul Sartre, um filósofo francês. E, no nosso caso, o processo de esgotamento psíquico, né? Esse fardo de liberdade que, em algumas gerações, pode ter sido um impulso para um desenvolvimento, para nós chega como esgotamento psíquico. E aqui eu vou poder explorar um pouco mais com vocês. E aí, para justificar esses elementos todos, ele começa colocando, né, que cada época possui suas enfermidades fundamentais, né? Então ele diz que cada povo, cada cultura, em cada época, enfrenta um problema que corrompe, que desorganiza a sua estrutura. Isso desde a antiguidade, né? Em todas as épocas da história. O século XX ele foi marcado pela imunologia, né? Essa era a enfermidade não é enfermidade, a imunologia é uma consequência da forma de lidar com essa enfermidade, né, que é o processo de ser infectado, de ser adoentado por elementos estranhos. Isso passa tanto pela revolução médica, né, que desenvolveu a penicilina, depois outros tipos de defesa, mas que vai criar um modelo de cultura e de sociedade, que é o de defesa, né, no conceito de dentro e de fora, de proteção da negatividade, quer dizer, está definido aquilo que é o ruim, o que é o prejudicial, né, aquilo que adoece, a aversão ao diferente, né, estabelecendo ali os modelos mais adequados do que seja o melhor, o combate ao mal muito presente nos discursos políticos, né, que você tem ali um processo precisa fazer escolhas para poder enfrentar o mal, né? E o caráter disciplinar, que aí já é um pensamento de um outro filósofo também francês, que é o Michel de Foucault, em que ele vai falar sobre essa sociedade disciplinar, que tem base nessa imunologia, nessa defesa, que é a sociedade formada por hospitais, presídios, muros altos, a separação de bairros, de centro e periferia, todo esse conceito de organização e de interação social, a partir do processo de defesa daquilo que é adoentador, daquilo que vai trazer a enfermidade. Então, nesse aspecto, é o conceito de imunologia. O século XXI é marcado pela doença neural. Então, a partir da década de 90 e do começo dos anos 2000, a gente tem uma virada desse processo em que as preocupações, né, queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, o avanço na superação de doenças, né, o processo de eliminação de várias doenças, né, no Ocidente e tal,
tudo isso vai dando ênfase ao liberalismo e a noção, então, de que a gente não precisa mais se defender das coisas, né? A união da Europa, todos esses acontecimentos vão dando uma noção, uma ideia de que não é necessário mais a imunologia. Porém, surge a enfermidade que demarca a nossa época, né? Que é a neuralidade. Então, doenças neurais como a depressão, transtorno de déficit de atenção, com síndrome de hiperatividade, né? Transtorno de personalidade limítrofe ou síndrome de burnout, eu falei burnout aquela hora, né? Burnout, determinam a paisagem patológica do século XXI. Não são infecções, mas infartos provocados não pela negatividade, mas pelo excesso de positividade. Daqui a pouco eu vou falar mais aí do excesso de positividade. Então, o que é essa doença neural, né? Justamente essa ausência de limites, que foi o que eu falei antes, né? Esse conceito de imunologia ele vai perdendo sentido. A partir daí, o excesso de igualdade, essa noção de que todo ser humano ele é igual e de que a gente tem que ter direitos iguais, tal. O ruído de informação, né? O ruído de informação é um conceito que a gente encontra quando estuda comunicação, né? Que são aqueles elementos, tanto físicos quanto comunicacionais em geral, que atrapalham a comunicação, né? Você não consegue transmitir a mensagem. E hoje nós vivemos uma sobrecarga de ruídos, não porque existem problemas na comunicação, ao contrário, porque ela funciona muito bem. Então, existe aí uma sobrecarga de informação que leva ao que ele vai chamar de sobrecarga de positividade. Positividade aí não é colocada no sentido de coisas boas, é no sentido de estímulos, daquilo que é de presença, daquilo que está diante de você. Então, esses elementos todos vão configurar a doença neural, quer dizer, a estrutura do pensamento, da memória, da concentração, ela não suporta a quantidade de processos. Da mesma forma que a imunologia precisava lutar contra a infecção, o ser humano tem que lutar hoje contra a sobrecarga de informação. Interessante. A patologia neural é um tipo de violência sistêmica, por isso imanente. É o que ele vai chamar de sociedade de desempenho. Que aí é um outro livro, né? Então eu não vou falar exatamente o que é sociedade de desempenho, porque, no caso, ele vai considerar que, diferente da imunologia, em que o mal estava lá e eu me defendia dele, o mal, né, a enfermidade do nosso tempo, ela está aqui, em torno. Ela persiste, não importa onde você esteja, se você sai de São José dos Campos, você sai de São Paulo, de Brasília, vai para Nova York, vai para o meio do Saara, você vai ter em torno de você essa estrutura social exigindo de você uma postura, né? Que é o que a imagem propõe aí, né? Porque na sociedade imunológica, eu batia o cartão e ia para casa, né? Acabava o meu trabalho. Na sociedade neural, na doença neural, eu levo o laptop, levo o celular e no meio da reunião, né, que eu estou fazendo com uma outra pessoa, no meio de uma conversa, chega uma mensagem, chega um relatório que alguém mandou, e aí, às vezes, eu nem tenho a obrigação de ver, mas não resisto e vejo. Acabo vendo, acabo participando. Fico respondendo paciente em feriado, quando está com o namorado, né? Então, essas coisas assim todas refletem o processo de doença neural, porque a gente não consegue mais ter o limite, né? Como ali, né? Os elementos que é a ausência de limites. A sociedade, e aí nesse caso é imanente o processo, né? Ele vem de dentro para fora, né? E se coloca. E aí, nas consequências disso, né, a sociedade disciplinar, marcada pela imunologia, produzia loucos e delinquentes, que é o que o Foucault trabalha bastante, assim, uma parte da filosofia dele, né? Pra falar da vigilância, da punição, dos tipos de organização disciplinar e tudo mais, né? Já a sociedade de desempenho, marcado pela doença neural, produz depressivos e fracassados.
né? Que são os tais dos mimizentos, né? O pessoal que fica reclamando de tudo, mas que não é bem assim, né? Não é reclamação gratuita, não. É doença mesmo. É sofrimento psíquico. O que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo. Mas a pressão do desempenho. Deixa eu começar. O que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão de desempenho. Vista a partir daqui, a síndrome de burnout não expressa o si mesmo esgotado, mas antes a alma consumida. Que aí, vista a partir daqui, né, a síndrome de burnout não expressa o si mesmo esgotado, porque o esgotamento, né, ele é uma coisa que pode acontecer, né? Você tem um trabalho, você tem uma coisa para fazer e tal, e como a gente viu, por exemplo, os profissionais de saúde na pandemia, né, sofrendo de esgotamento, mas mediante uma necessidade, mediante uma condição que se impôs e exigiu uma resposta, né, daquilo que a gente, como sociedade, se constituiu. Então, e o processo de obedecer apenas a si mesmo não é um imperativo equivocado por si mesmo, né? A noção de que eu vou me conduzir pela minha própria consciência ou por um projeto próprio, isso não está equivocado, né? E ele procura esclarecer isso. A questão é que isso se tornar um elemento motivador de um processo de desenvolvimento que nunca tem fim, né? E, com isso, você não tem mais só o corpo esgotado, você tem a própria alma, tem o corpo e a alma, os dois cansados, esgotados. A lamúria do indivíduo depressivo, de que nada é possível, só se torna possível numa sociedade que crê que nada é impossível. Não mais poder leva a uma autoacusação destrutiva e uma autoagressão. O sujeito de desempenho encontra-se em guerra consigo mesmo. Aqui é bem legal porque é bem filosófico, e eu queria provocar isso aqui, né, nesse trabalho, porque a filosofia tem esse poder, né, de fazer a gente fazer conexões e enxergar mais longe, assim, que a gente colocasse um binóculo, né, para ver horizontes mais amplos. Então, olha só, a lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível, né, porque ele tá triste, ele está esgotado, ele está sem força. E aí ele não consegue, nada é possível. Essa é a sua lamentação. Isso só é possível quando existe a crença de que nada é impossível. Uma pessoa só vai reclamar de que ele não está conseguindo porque ele acredita que ele pode. Que é aquele... É um aforismo, né, de que não sabendo que era impossível, foi lá e não fez. Porque é impossível, não dá para fazer. Mas na sociedade do cansaço, existe a noção de que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, mas não faz, porque se é impossível, não tem como fazer. Ah, mas isso é relativo. Sim, pode pensar de que as coisas podem ser desenvolvidas, conquistadas, tal. Porém, isso é um processo, né? Um processo. E atribuir esse protagonismo ao sujeito, né, que por si só é capaz, isso é uma inocência, né? Não mais poder, olha só, não conseguir poder leva uma autoacusação, quer dizer, você pensa que é possível, fica insistindo, leva um monte de faca na mão, né? Os murros em ponta de faca, e quando se machuca e não consegue, acusa a si mesmo, porque você foi um incapaz, você não conseguiu. Uhum. Não é porque o sistema é bruto, não é porque existem privilégios, não é porque, de alguma forma, existe corrupção, é porque você não fez o suficiente, né? O sujeito de desempenho
ele encontra-se em guerra consigo mesmo. E a partir daí, né, o excesso de positividade, ele pode levar a uma dessensibilização do mal, né? O que seria uma dessensibilização? Que é aquele ponto em que as coisas já não mexem mais, já não um pouco importa, sabe? Deixa para lá. Então a sociedade do cansaço, ela de alguma forma vai homogeneizando a sensibilidade, né? E porque se a gente tentar acompanhar, né, as notícias, né, guerra na Europa, o morro que escorreu junto com a chuva, a moça que estava voltando para casa e foi assassinada, a mãe de família que o ex-marido com ciúme foi lá. À medida que essas coisas todas ficam circulando, você não consegue mais, assim, o que que é, né? Como é possível conciliar, ajustar essas informações todas? E a partir daí vai meio que deixando de lá para lá, né? Porque o sentimento de impotência vai imperando, né? Alçado à condição de empresário de si mesmo, o sujeito atual não tem mais como máximas a obediência ao outro, o cumprimento da lei e do dever, mas o sentimento de liberdade e de autonomia. Então, eu posso, eu consigo, eu vou, mas não vai ser bem assim, não. Bom, nesse tipo de sociedade, a virtude se resume a soft and hard skills, né, que é um termo usado aí muito pelos RHs atualmente, e quer dizer habilidades, né, assim, de forma mais objetiva, né, habilidades que a gente pode desenvolver, habilidades de relacionamento ou habilidades de técnicas, né, são as hard skills. Então, a gente vê que isso aqui eu encontrei numa reportagem de uma revista de orientação profissional, né? Você precisa para conseguir um emprego, né? Criatividade, performance, inovação, iniciativa individual, resiliência e tudo que está aí, né? Quer dizer, você tem que ser o Superman, né? Mas não é o Superman do Nietzsche, né? É o Superman da DC Comics mesmo, lá, o cara de Krypton, porque só um sujeito, assim, com esses superpoderes, né, para conseguir acumular esse tanto de capacidade. E a partir daí, né, assim, há 10 anos, né, eu e uma amiga, né, que é a Marlete Wildenberg, nós lançamos um livro, que é esse que está aí, né, Inteligência Mediúnica, em que nós propomos nele uma síndrome de desconhecimento interior, que guarda muita relação com o conceito de sociedade do cansaço. Né? Um processo de exteriorização, de sobrecarga de positividade, quer dizer, de estímulos, leva ao abandono de conceitos, valores, de autoatenção, constituindo um processo continuado de sofrimento, né, que são caracterizados por sinais e sintomas, daí o termo de síndrome, que leva a um processo de esgotamento também. Então, guardadas as proporções, né, porque nem Marlete nem eu somos doutorados em universidades alemãs, mas aqui uma provocação em termos significativos do nosso modelo de vida, o tipo de valor que a gente alimenta e considera adequado e o tipo de retorno que a gente espera. Porque a pergunta que fica é, vale a pena, né, esse investimento todo? E um outro conceito é desenvolvido num outro livro nosso, né, que é o Educação de Essencialidades, de 2017, em que a gente vai falar sobre a sociedade do saber, né, numa contraposição ao cansaço, né, que o processo de autoconhecimento praticado, desenvolvido como um compromisso com a construção de um conhecimento, nesse caso o conhecimento de si, pode levar às premissas de uma sociedade do saber. E o que seria essa sociedade do saber? Não uma sociedade que sabe tudo, mas uma sociedade que reconhece a ignorância e vê como imprescindível o saber sobre si mesmo, né? O conhecer a si mesmo como um ponto fundamental para um processo de equalização das suas necessidades.
E aí a gente coloca lá no livro, né, que saber é aprender. Né? O saber consagra informação e conhecimento em um processo de vivência profunda, que nos modifica para sempre. Não somos mais aquele que, até então, não sabia. Por isso que, para nós, fundamentalmente, o autoconhecimento praticado como um processo continuado, um processo de organização, de conclusão de saberes, né, vai consagrar informação e conhecimento, porque informação é o que é dado, né, aquilo que chega, está organizado em estruturas já prontas. O conhecimento é a apropriação disso no desenvolvimento de uma concepção, de uma ideia, de um conceito. Então, quando a gente consagra informação e conhecimento em um processo de vivência, quer dizer, quando eu pego o que eu estou aprendendo e consigo praticar, eu aprendo. Então, autoconhecimento nesse aspecto é fundamentalmente a autoaprendizagem. Muito bem. Hoje a minha intenção era trazer um pouco mais de filosofia, né? Já passamos nas atividades aí um pouco sobre neurofisiologia, já passamos com a psicologia, história, e hoje a minha provocação era no sentido de mexer com as lógicas do pensamento mesmo, né? E a gente poder fazer uma autorreflexão sobre os nossos modelos de vida e o tipo de escolhas que a gente faz sobre o nosso fato de viver, né? Nosso fato de vida. Olha só, a Madeleine chegou e a Márcia também está aí. Oi, Márcia. Boa noite para todos. Boa noite. Eu estava com dificuldade de entrar com aquela senha antiga, mas deu certo. Ah, legal. Parabéns, Lucas. Gostei bastante. Ah, que bom, Marilene. Obrigado. E a Márcia? Está aí, Márcia? Ela está no joinha. Ô, Lucas, deixa eu perguntar para você, então. Vamos lá, Eduardo. Pelo que eu entendi, esse Han, deve ter o quê, uns 70 anos já? Ou Ele é de 60, 59. não é? Ele é de 59, 1959. Então ele já é um cara mais sênior, né? Isso. Não, é que o que me vê, assim, bom, você começou com Nietzsche, né? Sei lá, é mais antigo, né? E em algum momento deve ter quando você faz essas separações aí, né? Da sociedade aí da imunologia, né? E agora, mais recentemente, tem uma data, de fato, para isso, assim, que se coloca isso, por exemplo, sei lá, imagino, criação da internet, um negócio desse tipo, né? Que as informações começam a circular mais, enfim. Porque ele parece muito velho para um tema muito recente. Uhum. Em se tratando de... Esse é um conceito que é dele, né? Essa afirmação de que cada época tem a sua enfermidade, isso é dele. Assim. Uhum. Ah, tá, é dele. Isso. Outros filósofos tentam fazer, às vezes, essa construção de contexto histórico, né, que vai influenciando na formação de processos, né? Mas em filosofia, né, só entrando um pouquinho nesse mérito, em filosofia a gente considera assim que o Karl Marx foi o último grande construtor de uma teoria completa de filosofia, né? Pegou uma ideia para poder conceber uma amplitude. Do Marx para cá, existem mais os discutidores dos assuntos ou dos temas, porque já não tem muita necessidade de construir um sistema total, né, de pensamento. Uhum. Aí, nesse aspecto, é difícil hoje alguém que vai falar, que vai estudar os impactos dos períodos e o que cada um constituiu, né? Uhum. E aí, nesse caso, ele faz essa afirmação, né, no sentido de que
a imunologia ela está demarcada como um processo de defesa e que a neuralidade, né, que esse termo nem existe, né? A gente está aqui Uhum. usando Isso que eu ia livremente. perguntar dessa neuralidade. Isso. Ela é mais presente pelo excesso de informações. Então, nós poderíamos considerar o desenvolvimento das tecnologias de informação, né, como o satélite, começa lá com o rádio, né, o telégrafo, o rádio, o telefone, e aí veio num crescente, né, e exponencialmente, assim, né, em capacidades e velocidades cada vez maiores. E hoje a gente sofre, né, a injunção, porque a gente fica no meio desse tráfego, né, de conteúdos. Sim. Então, assim, não sei se teria uma data ou um fato especificamente, mas a gente pode ter essa liberdade de colocar ali que o desenvolvimento das tecnologias de informação são o elemento principal para aquilo que ele vai chamar de neuralidade ou de doença neural. Né? Mas ele foi morar na Alemanha em que época? Em 80? Isso, na década de 80. Isso. Uhum. Mas você falou, pelo que eu vi, os textos dele são de 2015, são bem recentes, né? Isso, uma coisa interessante também, isso tem muito a ver com a filosofia dele, ele é mais ensaísta. O ensaio é um tipo de escrita que é muito parecido com a crônica, né, com o artigo, em que você começa, desenvolve e já conclui um assunto, né? Você não fica, não desenvolve, assim, tanto que os livros dele são fininhos, assim, e os capítulos estão muito objetivos e muito breves. Quase como um artigo científico, como a gente conhece normalmente. Só que aí sem aquela questão da formatação acadêmica, né, que vai exigir citações e tal, aí ele desenvolve o pensamento dele, mas de forma muito objetiva, muito enfática, assim. E isso é legal porque tem a ver justamente com isso, que você não vai ficar ali com mais informação ainda, né, para você poder refletir sobre o excesso de informação, você se sobrecarrega de informação, né? Igual o Porta dos Fundos, que fez um vídeo, né, aquele canal de humor que tem na internet, ele fez um vídeo que o pessoal estava vendendo um curso para você diminuir o tempo de tela, né, nos celulares. O curso durava 12 horas. Você tinha que ficar na tela, né? Então, assim, como professor de filosofia, ele tem lá as obrigações dele, né, aquilo que a Denise citou, né? Como professor de filosofia, ele tem lá as questões da filosofia alemã não, a literatura alemã, tal, e tem as abordagens, e tem o trabalho acadêmico dele. Agora, como projeto filosófico, como aquilo que contribuir com uma reflexão, com uma filosofia, aí ele é mais recente, realmente, a partir de 2010, que as publicações dele começam a ganhar um pouco mais de sucesso e ganham, assim, um diálogo com essa necessidade. O que está acontecendo agora, de fato. Isso. Tem outros pensadores que estão também nessa mesma linha, oportunamente eu posso falar deles, assim, né? Mas ele está tendo um pouco mais de enfoque nessa questão da desvalorização da vida em face do desempenho. Então, essa é uma questão interessante que eu tenho conversado, inclusive com o Otto, tal, sobre isso, que é essa questão de que constantemente eu me sinto no limite da minha competência, né? E eu já não sou mais um júnior, né? Já sou um cara pleno para sênior, né? Enfim. E isso é extremamente desafiador e para minha personalidade, ok, né? Eu lido relativamente bem com isso, porque até agora eu não tomei nenhum grande tombo, né? Que é o que você comentou aí. Pode chegar um momento que, de fato, eu beire o impossível e não tenho noção disso, né?
Mas isso eu sinto, né? Tenho 25 anos de carreira, alguma coisa desse tipo. Eu sinto o tempo todo beirar o limite da competência, né? E isso de fato não é bom, né? Porque você usa de todas as suas faculdades e um pouco mais, né? É o tempo todo tendo que estudar mais e eu vejo outras pessoas lidando de forma ruim com isso, né? Por Sim, exemplo, o então, abandono daquelas coisas que poderiam impulsioná-las para frente e que seria gostoso de fazer, né? Que o sim, problema é quando deixa de ser gostoso, né? O desafio pelo desafio, né? Mas tem que ter o prazer. Que é aquela questão que você colocou, que eu achei bem pertinente, que é entender os seus próprios valores e que tipo de retorno você quer, né? Daquilo lá. exatamente, Isso é exatamente. fantástico, né? Eu tenho isso como filosofia de entender os meus valores e saber até que ponto vale a pena ou não, né? O difícil é que a sociedade hoje ela não está preparada para isso, né? Teu chefe não está preparado para isso, né? Até os seus subalternos também não estão, né? Porque Sim, eles querem que você cresça para você sair da frente, né? exato, exatamente. Se Eu ficar achei ali, muito legal essa abordagem, eu achei bem bacana mesmo. sim. E, novamente, né, a questão ela não está no desempenho, no desenvolvimento, na capacitação, no aprimoramento, na criatividade. Tudo isso são valores que nós, né, enquanto humanos, temos e eles são pertinentes e têm por si só a sua importância. A questão, ela começa a se tornar um problema quando isso passa a ser um elemento de adoecimento, né? Quando Sim, isso começa, de alguma forma, a desorganizar a estrutura que ele próprio pretende organizar, né? Tem pessoas que têm uma capacidade de rendimento maior do que outras, tem outras que encontram ali, aí já são questões até mais psicanalíticas, né, que encontram compensações nos processos de trabalho, e isso, de trabalho profissional, né, e isso favorece, às vezes, até o equilíbrio psíquico dela, né, para ela não surtar. Então, tem variações do processo. E a crítica também, crítica não, a reflexão que ele faz nesse sentido é que o sujeito de desempenho, porque o funcionário explorado lá da propositura marxista era aquele cara que, assim, ele até poderia defender o patrão ou a empresa no sentido de que se eu sair daqui, eu vou passar fome, eu não vou ter dinheiro para o remédio, eu vou perder minha casa, tal. Então eu prefiro ficar na minha, né? Então eu fico aqui quietinho. Eu sei que o negócio, eu sei que eu sou explorado, mas não tem muito que eu possa fazer, né? É até compreensível em algum sentido, né? O sujeito do desempenho, ele faz a mesma coisa. Ele defende o processo de exploração. Só que ele faz isso achando que ele está na crista da onda, que ele está desenvolvendo, que ele está crescendo e que um dia ele vai chegar lá. Só que esse lá não existe, sim, porque o processo econômico ele é baseado na escassez, ele é fundamentado no fato de que a gente tem mais necessidades do que a própria natureza e a gente mesmo é capaz de suprir. sim, Então, a economia, o conceito de economia nasce disso. Então, eu vou precisar aqui administrar, vou precisar organizar, porque se eu for dar vazão a tudo que eu quero, eu não vai acabar logo e todo mundo vai ficar sem. Então, a gente precisa administrar. O sujeito de desempenho, ele não tem essa consideração. Por isso que ele, em alguma hora, é. ele cansa. É o que você disse, na verdade, não tem espaço para todo mundo ser CEO, ser diretor, né? Exato, não é. Tem espaço para outras atividades menos nobres, vamos dizer assim. Mas eu sempre acho, né? Até hoje, olhando ao meu redor, assim, que existe um custo, né? Sempre existe um custo. É a questão de saber se aquele custo cabe em você ou não, né? Como é que você lida com ele? Porque tenho amigos, enfim, que
têm um desempenho bem mais arrojado que o meu, mas eu sempre acho, olhando para o lado, que existe um custo para aquilo lá. E eu não tô Exatamente, afim, e Eduardo. eu não tenho nem motivação para pagar aquele custo, né? Não é que eu Exatamente. não queira, é que para mim não é um valor, né? Então, sempre tem, né? Sempre tem, né? Eu acho que... É, eu até vi esses dias um material também sobre golpes e sucesso com investimentos, né? Uhum, E por que as pessoas caem, né, muitas vezes nesses golpes, né? E pessoas até instruídas e tudo mais, tal. Porque existe aquela ideia, né, de que ela consegue, e por um processo que os psicólogos ligados ao estudo de cognição, né, os psicólogos cognitivos, vão chamar de efeito manada, né? Que é exatamente aquilo que a manada faz, né? Tá lá os bichinhos na manada indo para um lado, de repente começa tudo a correr para o outro lado, né? Um deles que está correndo lá, né? Ou a grande maioria não vai nem saber por quê, né? Mas tá todo mundo correndo para lá, eu que não vou ficar aqui, né? Para levar uma bocada de leão, né? Então deixa eu ir junto. E às vezes em investimentos, né, em carteiras de investimentos, acontece isso, né? Que dois começa a ganhar tal, e aí o povo já vai se animando e todo mundo vai naquela direção, né? Que é o efeito manada. Mas por que isso? Aí é um espaço propício ao aquele que aplica os golpes, né? E por que isso acaba acontecendo? Porque nós temos uma tendência a expor, a valorizar as pingas que a gente toma, né? Mas os tombos que leva, ninguém fala. Você não vê numa rodinha de amigos ali, num bar, numa conversinha, falando, poxa, eu tinha 10 mil, investi e perdi mais 10, né? Você não vê ninguém falando isso. Você Não. vai ver o cara falando, pô, eu comecei com 500 e tô agora no 5 mil. Só que antes dele chegar nisso, ele certamente ele perdeu. E aí, esse tipo de modelo de sociedade, né, que a gente vive, ele favorece essa superficialidade, que aí é o que você falou, né? Qual é o custo? A Denise que conhece bem aí Você vê que aconteceu agora em Recife, você viu a crise dos alunos lá? Uma crise Não. de ansiedade que foi geral. Ah, Vários sim, alunos tiveram ao mesmo tempo. vi, E agora vi. está se estudando esse fenômeno, que é mais comum que possa aparecer, né? Sim, Foi um grupo de alunos lá em Recife que todos entraram em crise de ansiedade, pânico ao mesmo junto, tempo. é. É mais ou menos isso que você está falando, né? Exato. E assim, por trás da cortina, né, quando a porta do quarto fecha, quando você joga o lençol por cima da cabeça na hora de dormir, é que a verdade começa a aparecer. Então, assim, como eu particularmente tive o privilégio de participar de vários grupos de autoconhecimento, tem custo e o custo é alto, viu, Eduardo? E é alto, sem dúvida. É alto. E hoje vocês veem como aumentou o número de autismo, Uhum. não só em criança, em adultos e idosos com autismo, que está sendo diagnosticado tarde, Sim, né? Porque a criança é mais fácil de se diagnosticar. uhum. Muito caso de autismo, que generalizou e é um problema, vamos dizer, neural mesmo, né? Isso, é. Não, Um problema neural que acomete a pessoa em vários aspectos. isso. E o burnout, recentemente, que é o esgotamento, né? Voltamento. Você tem uma hiperexposição a hormônios de estresse pelo nível de cansaço, né? Ele já é considerado a doença incapacitante para o trabalho, assim. Você É, pode pegar licença e, dependendo, até se aposentar
por causa do burnout. Dependendo do estado, né? Muito bom, bem interessante. Muito legal. Pode falar, Marilene. Não precisa levantar a mão, não. Pode entrar na conversa. Está com o áudio desligado. Quando você descrevia, eu fiquei pensando que a gente não tem experimentos, mas quanto o nosso corpo emocional seria influenciado pelo excesso de informação que trafega no ambiente, entendeu? Ou seja, a gente não se saturaria, é que eu nunca vi nenhum experimento falando. A saturação que excesso de campo magnético trafegando, né? Porque há 30 anos atrás você não tinha computador nesse nível que você tem, celular, um país de 200 milhões, aí tem mais celular que habitantes, né? Exato. Então, pena que não tem, porque de repente podia explicar muita coisa, né? Sobre a nossa área emocional e essa exaustão que as pessoas estão sentindo. Existe um acompanhamento da questão climática, né? Que tem um aspecto importante aí, que é o aquecimento, né? Cada vez maior, né? Das cidades. Isso tem relação com os instrumentos tecnológicos que a gente usa, né? E a forma de produzi-los, né? Tem as questões de impacto ambiental. E eu já vi algumas coisas, né, sobre a influência dessas ondas eletromagnéticas, e assim, até agora não apresentou-se, né, nenhuma evidência concreta de que elas tenham algum tipo de impacto maior, a depender do tipo de onda. Agora, o cigarro, por exemplo, levou décadas, né, para se admitir que ingerir, né, fumaça, né, inalar fumaça direto no pulmão era uma coisa até meio lógica, né, de que aquilo faria mal. E, no entanto, levou muito tempo, né, levou décadas para se reconhecer. Isso eu ia falar. Na nossa época, não tinha tanto celular e computador, mas tinha fumaça de cigarro adoidado. Né? Numa boate, numa discoteca, saía de lá com um tiro de cigarro no corpo todo. Exato. Elevador, a gente estava dentro do elevador, tinha gente fumando no elevador. Imagina se a gente imagina um trem desse hoje. Ia na Praça do Marrom para São Paulo, os neguinhos fumando lá dentro. Então, a gente tinha outro tipo Era marrom de nicotina. A gente tinha outro tipo de contaminação química. Isso. Se demorou muitos anos para poder, hoje, se respeitar e não fumar em ambiente fechado. Isso. Aqui, né? Na sociedade ocidental, de maneira geral, né? Mas não é a realidade em outros países. Né? Em outros países. Em muitos, né? Na China, por exemplo, é comum e Você fuma em qualquer lugar. Uhum. O ano passado, aquele professor Daniel Omar Pérez, da Unicamp, você conhece ele, Lucas? Não, de nome agora não me lembro. Não. Ele é um filósofo e é psicanalista da Unicamp. Ele liberou as aulas de filosofia dele para todo mundo na internet, a pós-graduação, as disciplinas dele. Então, muito bacana. Heidegger, Kierkegaard, então ele estuda todos esses filósofos. E eu achei que foi legal para a pandemia, né? Porque o pessoal estava todo mundo trancado. Existencialismo na pandemia eu não recomendaria, não. Mas, assim, existencialismo durante a pandemia eu não recomendaria, mas... mas é melhor que morrer de Covid. Você sai do medo e fica lá, ó, ser ou não ser. Você ia morrer de tristeza, né? O existencialismo é forte, assim, né? Mas os neguinhos podem pular a janela com o existencialismo. Entra no vazio, uma crise existencial. Mas legal, Marilena. Como é que é o nome mesmo do professor? Eu tenho o link das aulas, eu te mando. Coloca aí, se você
Não sei se você Hã? consegue pegar agora, colocar no chat, se você conseguir. Eu tenho que caçar no meu celular aqui. Ah, então depois você me manda e a Eu gente tenho que caçar compartilha aqui depois. no celular. Ô, Denise, eu estava pensando, no século XVIII, na França, como é que era aquela doença que o pessoal tinha de melancolia? Como é que era o nome que aqueles filósofos tinham? Era uma, não é melancolia, mas parece uma melancolia. Antes depois da Revolução Francesa. Você lembra disso, Lucas? Está ligado a uma Não. área assim. Ai, eu não lembro, mas esqueci. Já passei dos 50. Cansada, né, Marina? Não, porque você está falando, nós estamos falando dessas doenças desse século aqui, né? Sim. Naquele século lá atrás, as pessoas tinham. Era uma mal-estar, um mal-estar que eu não lembro o nome. Uhum. Mas cada época tem que ver com as suas características mesmo. Né? Sim. Sim, na minha avaliação é um pouco reducionista isso, né? Você tem que ver esses argumentos no contexto em que eles estão sendo Ah, não, colocados, sem né? dúvida. Porque é complexo, né? Assim, a estrutura da vida, dos acontecimentos nós mesmos agora estamos vivendo coisas que, sei lá, se houver gerações futuras, eles vão nos classificar, nos rotular e vão ver isso de forma reduzida, porque não tem como ver. Ah, não. E até a nossa sociedade, essas questões de segurança ainda permanecem, né? Então, você Sim, ainda tem guetos, né, separatistas, enfim, né? isso. Legal que você falou isso daí, que eu lembrei de um comentário, né, que eu até coloquei na referência, acerca, né, dessa diferença entre imunologia e doença neural. Porque, por exemplo, né, a polarização política que a gente tem vivido no Brasil há alguns anos, na verdade, não é polar, né? Não são dois polos, é o igual. Porque se a gente pega o Polo Norte e o Polo Sul, a não ser por pinguins e urso polar, eles são iguais em termos de clima, de características e por aí afora, né? Agora, então, quer dizer, você tem diferenças superficiais, mas fundamentalmente o comportamento é o mesmo. É o Nesse radicalismo, sentido, né? nesse sentido que na sociedade imunológica seria o trópico contra o polar. Seria um oposto do outro, de fato. E Sim. um chamando o outro de mal, um chamando o outro de errado, e um se defendendo do outro, colocando muros ali para impedir que um vire o outro. Na sociedade de desempenho, em que a doença neural é imanente, as polaridades elas são pelo excesso de igualdade. Como existe ali uma identidade muito marcante, os confrontos acontecem porque não existe ali uma possibilidade de convivência com um diferente, né? Com aquilo que pode chegar e me modificar. Então, a partir disso, se eu defendo o fulano e ataco o cicrano, eu tenho que fazer do mesmo jeito. E por causa disso, pelas nossas diferenças, nos tornamos iguais. Eu sei, assim, que dependendo do grau de vínculo político, né, a pessoa ela pode considerar que eu estou falando aqui um disparate, né, um absurdo. Mas em termos de análise do comportamento, é bem isso mesmo. Você tem um confronto pelos iguais. Até porque tem a projeção, né, Lucas? Sim. Eu projeto muita coisa no outro que eu estou querendo dizer que é o meu mal, né? Achei aqui, ó. Mal do século. É a expressão original de Chateaubriand, mal de século, utilizada como tópico literário
para se referir à crise de crenças e valores desencadeada na Europa no século XIX, comumente no contexto do romantismo. Trata-se de um sentimento de decadência, tédio, desilusão e melancolia, da inutilidade e futilidade da existência que afetou profundamente os jovens e permeou a literatura na época. Ah, sim. Então, naquela época lá, ele já tinha a mesma crise, só que hoje nós temos muito mais... Isso daí é a raiz do existencialismo, né? Começa lá no Goethe, né? Os problemas são antigos. Porque a gente está falando do, né, com nova roupagem. Estamos falando do ser humano, né? O ser humano do humano. Agora, o humano de hoje ele tem que lidar com essas demandas e continuar trabalhando depois que chega em casa, né? Respondendo gente no WhatsApp. A Alexandra dando risada ali, porque ela sabe que eu estou falando dela. Então não tem esse negócio de descanso, porque isso depõe contra, né? Então, é mais esse enfoque que é importante no trabalho do Han, né? Do Byung-Chul Han, do filósofo, no sentido de que esse desempenho ele não tem uma meta verdadeira, porque a gente não vai chegar lá, porque lá não existe. O processo de organização neoliberal, né, o neoliberalismo econômico, ele se mantém. Quem ganhava dinheiro vendendo, comercializando, continua ganhando. Monopólios, o processo de exploração da mão de obra, tudo isso são desafios que a gente precisa continuar atento, trabalhando e desenvolvendo, né? O cara, porque ele pega uma bicicletinha e vai fazer entrega a noite inteira, ele não é um empreendedor, ele é um empregado, ele é um funcionário explorado e assim, todos esses processos, eles precisam continuar sendo discutidos e essa noção de que eu sou protagonista, de que eu sou capaz, ele merece uma autocrítica em termos de realidade. Essa é a reflexão que fica. Cansado. Muito legal, muito legal. Bacana. Parabéns, Lucas. Obrigada. Fala, Alexandra. Se não me chama, eu não falo, né? Quando eu fiquei sabendo do título da Masterclass de hoje, Sociedade do Cansaço, eu fui assistir alguns vídeos relacionados ao tema, tem bastante vídeo, e eu tive essa visão como o Eduardo teve, que ele é muito velho para um conceito tão atual hoje, né? Eu vejo o Han, acho que é Han, a pronúncia, né? É um grande visionário para enxergar o caminhar da humanidade dentro dos desafios que a vida impõe diariamente. E eu vi dentro desses vídeos que ele deixa uma reflexão de que como ficará a sua vida emocional diante desse modelo de sociedade, né? Eu acho que ele deixou essa reflexão para nós mesmos refletirmos, porque a gente vive essa busca desenfreada, né? E eu queria fazer uma observação também, que eu tenho observado o Eduardo bem animado com as masterclasses. Eu acho que ele vai ser um futuro educador de sensualidades, hein? Parte da turma de vocês. Mas uma coisa... Vai depor contra mim, mas assim, eu sempre fui animado para qualquer aula, inclusive para aquelas que ninguém aguenta, tá? Então... Eu vou tomar isso como elogio, viu, Eduardo? Tá bom. E foi. Aí. Velho, ele tem 3 anos a menos do que eu, gente. Não, Tem o referencial que vocês estão olhando. Ele não está tão velho para falar tudo que ele falou. Não, ele está experiente, né? Ele está bem experiente, na verdade. Ele está experiente. Porque agora, olhando para o outro referencial de idade, a gente pode considerar ele velho, né? Mas eu não acho. Ele tem 3 anos, eu nasci em 56, ele nasceu em 59. Que tem a da minha... mesma geração. Não, mas a minha estranheza
é assim, quando você vive aquela situação, né, o tempo todo, na tua jovialidade, me parece que as correlações são mais simples de se fazer, né? Quando você observa outros vivendo aquela situação, e você de fora, né? Porque, de fato, ele tem mais experiência para, enfim, para correlacionar as coisas, né? Mas é nesse sentido que eu digo que assim, ele não viveu de fato, né? Ele está vivendo junto, mas uma geração anterior, né? Acho muito Mas legal se isso. você pensar o relato que o Lucas fez da história dele, lá na Alemanha, ele viveu todo o cansaço na própria vida. Sim. Exato. Possibilitou ele fazer isso, porque ele passou pelo processo como vivendo nele. Tanto a pressão da família lá na Coreia, quanto depois a pressão na Alemanha, com a língua, com tudo. Porque, ó, e o mais engraçado é que eu morei na Alemanha mais ou menos. Eu cheguei lá em 76. Um coreano, como ele chegou lá, deve ter sido muito ridicularizado, muito olhado, muito mal olhado, e deve ter batalhado para conseguir falar o alemão e ser olhado com respeito pela sociedade alemã. O muro não tinha caído ainda, então é difícil. Tem esse preconceito até hoje, mas tinha-se muito mais naquela época. Sim. Então, ele sofreu toda uma consequência de cansaço e de estresse com a vida pessoal dele que proporcionou ele escrever tudo isso. Com certeza. Com certeza. E também, como eu disse, o trabalho de um filósofo, ele não é, assim como de qualquer investigador, né, de algum processo, né, ele dialoga com pares, né, e no livro, tal, que aí já tem uma construção da tese filosófica, ele faz as citações, tal. Então tem outros que estão acompanhando, outros que discordam, isso também é muito importante, que vão apontar ali as fragilidades da organização do pensamento, vão questionar os fundamentos de realidade no que a reflexão está pautada, tudo mais. Agora, eu considero que a transição, né, porque foi rápido assim, se eu lembro de coisas, né, que eu vivia na minha adolescência, minha infância, adolescência, e que hoje, assim, elas são completamente alheias, absurdas, né? Então, um exemplo, assim, que eu gosto de dar, que um dia, eu acho que não sei, já falei isso aqui já, né? Já falei, eu falo de novo. Um sobrinho, ele foi falar uma coisa e engasgou, né? E ficou repetindo, né? Tá, 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 e não saía, né? Aí eu falei para ele, uai, furou o disco? Aí ele ficou olhando assim para mim, Não entendeu nada. qual que é, né? Qual que é? Não É. fazia o menor sentido, assim. E a gente pensar que a informação, a maneira como a informação circulava, como ela era acessada na década de 90, né? Eu estou aí avançando no tempo, mas estou numa meia-idade, vai, né? Nos 40 anos, né? 41, assim, completos. E, então, a mudança que a gente teve no acesso à informação, na circulação dela, existe muita informação tosca que circula, né, nos instrumentos de tecnologia que a gente tem hoje, como circulava também lá naquela época, né, naquele tempo. Porém, também tem muita informação boa, mas é muita, muita mesmo. A Marilene acabou de falar, né, de aulas de pós-graduação disponíveis, né? Pode passar a vida inteira lendo, estudando, né, absorvendo coisas. Então, esse cenário, por si só, apresenta para a gente um desafio, né? E aí, a noção de que eu estou ou não estou fazendo o suficiente, será que eu estou me desempenhando como eu poderia ou deveria, isso fica como uma reflexão, às vezes como uma inculcação na cabeça que pode contribuir aí para esse processo de cansaço. Mas será que Cansaço neural.
que já nasceram na internet, já nasceram com o computador na mão, o celular na mão, vão ter essa sensação de não estar sendo bom o suficiente, de não estar sendo... Hoje tem, né? Hoje tem. No futuro, eu não sei, assim, é provável que sim, mas hoje tem. Você acabou mesmo de dizer, né? Da crise de ansiedade dos jovens lá e tal. Verdade. Mas tem essa outra questão dos jovens que abandonam empregos rapidamente, né? Então, tá descontente, já muda, passa para outro. Então, isso já é presente, né? Não tem ligação com nada, né? E é muita informação também, ter foco hoje em dia, hein? Vamos falar, hein? Se você não tiver foco na tua vida... Então, na verdade, o que eu acho é isso que a gente está falando. Você não tem um objetivo de longo prazo, né? Quando você troca muito de objetivo rapidamente, é porque você não tem um objetivo de longo prazo. Né? E talvez ninguém esteja ensinando, né? Eu sei, assim, no colégio da minha esposa, que ela dá aula lá, eles têm uma matéria específica para isso, né? Que é uma disciplina extracurricular que é para... o projeto de vida. Projeto de vida, justamente, exatamente isso. Isso é muito bacana, né? Aí o que a gente pode considerar, né, em outras reflexões, é os instrumentos, né? Porque ter uma concepção, né, de uma coisa, até que ponto também ter que desenvolver um projeto de vida não vai ser mais um elemento. Então, a gente precisa analisar um instrumento, né? A forma de fazer. Né? Sim. É nisso que a filosofia do Han vai propor, né? Que aí ele entra um outro assunto, que aí fica o convite para vocês conhecerem o livro. Ele é um livro de leitura rápida, assim, você tem fatores ali que exigem alguns conhecimentos filosóficos, mas não é muito não, né? Dá até para passar por eles. E aí ele vai propor a questão da vida contemplativa, que vai se opor à vida ativa. E vida ativa foi um conceito muito forte trabalhado por uma filósofa, que é a Hannah Arendt, e a filosofia dela surge no contexto do pós-guerra, tal, aí é uma outra coisa. E de alguma forma, critica a contemplação, que negócio de você ficar pensando, né? Seria o ócio, né? E ele propõe, então, um retorno a esse ócio. Que a gente... É interessante. Sabe que eu recebi um vídeo de motivação para caminhar, que fala assim, os filósofos antigamente iam caminhar e pensar. Sim. Aí eles citam cada filósofo que caminhava horas e horas, aí voltava cheio de ideias, porque ficava na contemplação da natureza mesmo. Né? O quanto é importante. Lucas, eu entendi a tua crítica com relação ao projeto de vida, principalmente dentro de uma sociedade como a nossa, né? Mas, em algum momento, eles têm que começar a pensar nisso, né? Sim. Porque eu não tive essa formação, e eu fui pensar nisso depois dos meus 40 anos, né? E aí entender o que era importante para mim sozinho, né? Eu sei que todo o processo é sozinho, na verdade, né? Mas ninguém me ensinou a fazer isso, né? Então, e daí para frente, as decisões, elas, sem ter um processo estruturado, eu acho que as decisões ficam muito difíceis, né? Concordo que alguma coisa é melhor do que coisa alguma. Mas eu concordo também com você que, de fato, nessa sociedade que a gente vive agora, um projeto de vida pode ser alguma coisa ainda mais, sobrecarrega ainda mais, né? Certo. Então, aqui está, né, a Sociedade do Cansaço. Espero que as reflexões possam continuar e que elas possam contribuir para mais reflexão, porque pensar sobre nós mesmos é sempre uma forma de estar conosco mesmo. Né? Muito obrigada, Lucas. E a equipe aí, e a todos. E semana que vem tem mais, viu? Tempo é o nosso tema. Isso. Legal. A próxima fala sobre tempo. Vai ser Obrigado, sobre gente. tempo? Oba! Legal.
Então, boa noite a Bom, todos. se a gente Obrigado, tiver mano. tempo, nós vamos falar sobre o tempo. Nós vamos criar o tempo, né? Nós vamos criar o tempo. Tchau, gente. Obrigado, viu? Até a próxima. Boa noite a Obrigado, todos. boa noite. Tchau, tchau. Tchau.